começamos mais um comentário sobre a semana política em Pernambuco. A semana foi bastante movimentada, com novas rodadas de pesquisa. A começar pelo Recife, uma pesquisa do Instituto Opinião em parceria com o blog do Magno, que apontou o socialista Geraldo Júlio com 39,1% das intenções de voto, seguido por Daniel Coelho com 18,6%, Humberto Costa com 18,3% e Mendonça Filho 6,8% das intenções de voto. Se as eleições fossem hoje, baseado nesses números, o socialista Geraldo Júlio teria 46,88% das intenções de voto, enquanto os demais candidatos teriam 53,12%. E mais um pouquinho, mais uma novidade em relação às outras pesquisas é que a eleição teria segundo turno e está certo que está dentro da margem de erro, mas pelos números atuais, quem iria para o segundo turno pela primeira vez nas sondagens seria o candidato do PSDB, Daniel Coelho, que disputaria com o Geraldo Júlio. Nenhuma novidade, A gente vem acompanhando aqui as pesquisas internas e externas, vem mostrando o crescimento de Geraldo Júlio, um crescimento um pouco menor, um pouco mais tímido, mas que vem crescendo, de Daniel Coelho, e a queda de Humberto Costa e Mendonça Filho. Mendonça, na verdade, apresentou uma certa estagnação na queda. Caiu em relação à última pesquisa do Opinião, mas ele apareceu com uma certa estabilidade em relação a outras pesquisas. É provável que Mendonça Filho já tenha batido no piso dele. Pode ser que ele perca mais, mas se ele tiver de perder, ele não deve perder mais para Geraldo Júlio, como ele perdeu bastante. Ele deve perder para alguém, para algum eleitor que queira um segundo turno entre Geraldo Júlio e outro candidato. Dificilmente ele tende a perder o que ele já perdeu para o candidato do PSB, que venha a consolidar uma vitória no primeiro turno. Falta pouco, é bem verdade, para Geraldo Júlio, mas a gente tem 15 dias para uma eleição e muita coisa pode acontecer. Por falar nisso, em pesquisas, teremos agora a rodada de pesquisa do Diário de Pernambuco, do Jornal do Comércio e, por fim, da Folha de Pernambuco. Esta em parceria com o Ibope, que na verdade é um instituto que a gente confia mais, tem mais respaldo, porque já tem um histórico de acertos em eleições anteriores, diferentemente de alguns outros que surgiram recentemente e pode ser que estejam certos, mas também não há nenhuma base para confiar 100% neles. Por falar em pesquisa Ibope, vamos falar de Caruaru. Em Caruaru, saiu nesta sexta-feira uma nova rodada de pesquisas aferindo a eleição lá da capital do Agreste. E ficou comprovado que Zé Queiroz é o líder absoluto nas pesquisas. Zé Queiroz apareceu com 54% das intenções de voto, seguido de Miriam Lacerda com 33% e Fábio José do PSOL com 4% das intenções de voto. Se as eleições fossem hoje, Zé Queiroz teria 60% aproximadamente dos votos válidos. Seria uma vitória acachapante para um grupo que tem assim. A gente tem uma perspectiva aí de acirramento em Caruaru nas outras eleições. Na eleição passada não houve um certo acirramento, porque houve uma disputa entre o atual prefeito e Vânia Porto, candidata de Tony Gel, que não conseguiu atingir uma certa votação. Teve 35% dos votos, enquanto Zé Queiroz bateu perto de 65% e ganhou com uma grande margem. O fato está praticamente se repetindo. Uma ex-deputada, Miriam Lacerda, que teve uma brilhante votação na eleição que disputou e que foi candidata a vice-governadora na chapa de Jair Vasconcelos na eleição passada, que seria um nome aí favorito, na verdade, a grande aposta do DEM para uma vitória aqui em Pernambuco, até mais do que o Mendonça Filho no Recife e até mais do que André Mendonça em Belo Jardim. Mas aí o DEM está vendo se esvaiu uma grande oportunidade de comandar uma prefeitura importante como
a de Caruaru. Em Jaboatão não saiu nenhuma pesquisa, não houve nenhuma novidade. No Cabo, até agora também se manteve o que a gente viu, uma certa a liderança de Betinho Gomes em relação à última pesquisa. Não estou nem falando nenhuma nova, porque até agora não tivemos, mas Betinho Gomes segue lá na liderança, até que se prova o contrário. Ele está com uma liderança aí de uma diferença de 8 pontos para o seu principal adversário, que é o Vado da Farmácia. Saindo de Pernambuco, indo para outros estados, outras capitais, em São Paulo a gente está vendo aí a disputa agora para ver quem vai para o segundo turno com o Russomano. Algumas pesquisas apontam Haddad em segundo, outras apontam Serra, mas o que a gente tem observado é que há uma certa polarização entre PT e PSDB para ver quem vai para o segundo turno com Celso Russomano. O segundo turno é fato consumado. Celso Russomano provavelmente já está garantido lá, apesar dos ataques que ele recebeu recentemente, mas provavelmente vai ser mantido lá, vai para o segundo turno. Em outras capitais, como Manaus, né, o ex-presidente Lula foi para lá, atacou o candidato Arthur Vigílio do PSDB, que liderava as pesquisas, o ex-senador, e agora a candidata do PCdoB, Vanessa, lá, ela está empatada com ele. Ela estava bem atrás e agora estão empatados. A última pesquisa apontou isso. É uma prova que a força de Lula ainda é fato determinante. Por falar em Lula, que a gente sabe que em Pernambuco é um mito, é um presidente que é muito bem avaliado, um ex-presidente que foi muito bem avaliado pelos pernambucanos, que tem o respeito dos pernambucanos e até o carinho de todos nós. Ele optou por não vir. Teve a opção de abandonar a candidatura de Humberto Costa. Sabe-se lá por quê? Creio que seja pela conjuntura nacional. Ele sabe que a candidatura de Humberto Costa já desmantelou, já não tem mais chance de ir para o segundo turno. E não, se tiver segundo turno, né, provavelmente haverá uma disputa entre Geraldo Júlio e Daniel Coelho pelo segundo turno. E Lula não quis dividir o ônus de uma derrota que se avizinha junto com Humberto. Também não queria melindrar o governador, que é um aliado importante na conjuntura política nacional, e não ia ser por causa de Recife que Lula ia se afastar do governador. Então a gente está acompanhando essa movimentação porque o resultado de 2012 interfere diretamente na questão da eleição de 2014, onde temos aí uma pré-candidatura não colocada, mas ventilada, de Eduardo Campos pelo PSB a presidente, a pré-candidatura de Aécio Neves pelo PSDB e a própria candidatura de Dilma. Muita gente cogita Lula, mas eu acredito que é uma coisa praticamente inviável. Acho que Dilma deve disputar a reeleição, até porque faz um bom governo. Agora, a economia vai dizer se ela vai conseguir ser reeleita. A conjuntura política, o julgamento mensalão, o que vai acontecer, qual vai ser a influência do julgamento do mensalão no PT. A gente está vendo que o PT está perdendo em várias cidades do país, principalmente as cidades com mais de 200 mil habitantes, e está indo para os grotões, saindo das capitais e indo para os grotões. Então, será que o PT vai ter força, sobrevida para enfrentar uma dificuldade depois de 12 anos na presidência da República? O tempo vai dizer. Confira tudo o que acontece na política em Pernambuco e no Brasil acessando www.edmarlira.com. Muito obrigado.